Quando eu tinha 12 anos, descobri algo que até hoje me dá um nó na garganta. Às vezes, o perigo não vem de fora. Ele nasce dentro da própria casa, escondido atrás de sorrisos familiares. Meu nome é Beatriz Helena da Silva, mas todos sempre me chamaram de Bia. Hoje tenho 74 anos e só agora encontrei coragem para contar o que me aconteceu na adolescência. Sei que muitos talvez não entendam por que guardei silêncio por tanto tempo, mas vou tentar explicar, porque esse silêncio moldou toda a minha vida. Nasci em São Bento do Sapucaí, uma cidadezinha pequena no interior de São Paulo, cercada de morros verdes e ruas de paralelepípedos. Nossa casa era simples, 3 quartos, cozinha pequena com fogão a lenha e um quintal onde minha mãe cultivava pés de mandioca e couve. Meu pai, João Miguel, era caminhoneiro. Passava semanas na estrada levando cargas de tijolos e café para outros estados. Quando voltava, trazia sempre uma lembrancinha, uma bala enrolada em papel colorido, um laço de fita para o cabelo ou um caderninho novo para a escola. Minha mãe, Ana Clara, era costureira. Trabalhava sem parar para pagar as contas, pegando o serviço das famílias mais ricas da cidade. Lembro dos varais cheios de roupas brancas, lençóis balançando ao vento, e do cheiro de sabão de pedra que impregnava tudo. Eu era a única menina entre 4 irmãos, Lucas, de 18 anos, de Pedro, de 16, de Mateus, de 14, e eu, a caçula. Sempre ouvi minha mãe dizer que eu era joia da casa, a filha tão esperada depois de 3 meninos. Meu pai me chamava de minha princesinha e me carregava no colo mesmo quando eu já estava grandinha. Eu acreditava que nada de ruim poderia me acontecer enquanto ele estivesse por perto. Mas meu pai estava cada vez menos em casa. As viagens ficaram mais longas. Às vezes passava 20 dias sem aparecer. Foi numa dessas ausências que tudo começou a mudar. Lembro bem. Era um sábado de março de 1964, um calor sufocante, céu sem nuvens. Minha mãe havia saído cedo para entregar roupas lavadas a uma senhora que morava mais no alto da cidade. Cuida da casa, Bia, disse antes de sair. Se precisar de ajuda, chama seus irmãos. Fiquei sozinha na cozinha, lavando a louça do almoço, quando percebi alguém atrás de mim. Era Lucas, o mais velho. Seu jeito parecia diferente. Aproximou-se mais do que costumava, tão perto que senti sua respiração no meu pescoço. Você já tá virando moça, sabia, disse num tom que não reconheci. O coração disparou, um frio percorreu minha espinha. Tentei me afastar, mas ele segurou de leve meu braço. Não com força, mas de um jeito que fez meu corpo inteiro enrijecer. Me solta, Lucas. Tô ocupada, murmurei, tentando disfarçar o medo. Ele sorriu de um jeito estranho, como se estivesse testando até onde podia ir. Antes que eu conseguisse reagir, Pedro entrou. Achei que fosse me defender, mas vi nos olhos dele algo que me fez tremer ainda mais. Era cumplicidade. Relaxa, Bia. Ninguém vai saber de nada, disse Pedro, fechando a porta devagar. Nesse instante, percebi que algo tinha mudado para sempre. Minha garganta secou. Quis gritar, mas a voz não saía. O corpo inteiro ficou pesado, como se minhas pernas não obedecessem. Atrás deles, encostado no batente, Mateus observava em silêncio, com um olhar que não reconheci. Aquele dia não terminou para mim. Ficou preso dentro de mim como uma sombra. Quando minha mãe voltou, percebi que meus olhos ainda estavam vermelhos. Tá tudo bem, filha? Ela perguntou, pousando a sacola sobre a mesa. Tá sim, mãe, só uma dorzinha de cabeça. Foi a primeira vez que menti. Naquela noite, tranquei a porta do meu quarto. Empurrei uma cadeira contra ela, como se isso pudesse me proteger. Dormi pouco, acordando a cada barulho, imaginando passos se aproximando. No dia seguinte, enquanto minha mãe ia à feira, eles apareceram de novo. Dessa vez, Lucas empurrou a porta com facilidade.
Não adianta se trancar, bobinha, disse, sorrindo frio. A partir daí, minha vida virou um ciclo de medo. Toda vez que minha mãe saía, meu corpo gelava. Eu já não conseguia comer direito. O cheiro da comida me dava enjoo. Na escola, as letras no caderno se embaralhavam. Antes, eu adorava aprender, agora, só queria desaparecer. Minha professora, Dona Marlene, um dia me chamou no corredor. Bia, o que está acontecendo com você? Suas notas caíram tanto, você era uma das melhores da turma. Quis contar. Por um instante, imaginei dizendo tudo, pedindo socorro. Mas a voz de Pedro ecoou na minha cabeça. Se você contar, ninguém vai acreditar. Vão dizer que você que quis. Engoli as palavras e baixei os olhos. É só cansaço, professora. Em casa, comecei a usar roupas largas, tentando esconder o corpo. Cortei o cabelo curto, deixei de sorrir. Eu queria me tornar invisível. Mas nada funcionava. Eles sempre encontravam um jeito. E cada vez mais, aprendi a calar. Foi nesse silêncio que me perdi de mim mesma. Com o passar das semanas, comecei a perceber que já não era a mesma menina de antes. Até pouco tempo eu corria descalça pelo quintal, subia na goiabeira para pegar frutas e ria alto quando meu pai voltava das viagens. Agora, qualquer som inesperado me fazia estremecer. Meu corpo estava sempre em alerta, como se o perigo pudesse saltar de cada canto da casa. Meus irmãos haviam criado um pacto silencioso. Não falavam nada diante da minha mãe, mas trocavam olhares que eu entendia perfeitamente. Bastava o barulho da porta da frente se fechando atrás dela, e o ar da casa mudava. Sentia no estômago aquele frio que me fazia encolher. O pior não era o que faziam, mas a sensação de que eu estava sozinha contra 3. Lembro de uma tarde em que tentei fugir para a casa da minha vizinha, Dona Carmen, que sempre me oferecia bolo de fubá. Quando cheguei ao portão, Lucas apareceu, rápido, e segurou meu braço. O aperto não foi forte o suficiente para deixar marca, mas doeu por dentro. Vai aonde, Bia? A mãe não gosta que você fique incomodando os outros. Eu inventei uma desculpa qualquer, mas ele sabia. Eles sempre sabiam. A partir desse dia, comecei a me trancar ainda mais. No espelho, já não reconhecia meu próprio rosto. Os olhos fundos, olheiras que nem sabonete de enxofre conseguia disfarçar. Minha mãe percebia. Você anda pálida, filha. Tá se alimentando direito? Eu apenas sorria fraco e dizia que sim. Mas a comida parecia um peso no estômago. Engolia à força, como se cada garfada fosse uma obrigação. Na escola, as meninas cochichavam quando eu passava. Não sei o que ouviam ou imaginavam, mas era como se minha dor tivesse virado um segredo coletivo. Alguns meninos riam baixo, como se soubessem de algo. Outras meninas me olhavam com pena. Eu não tinha coragem de perguntar nada. Passei a sentar no fundo da sala, perto da janela, fingindo olhar para as árvores enquanto o quadro se enchia de palavras que já não fazia sentido ler. Uma noite, minha mãe percebeu que eu tinha empurrado a comoda contra a porta do quarto. Pra que isso, Bia? Perguntou, com as mãos ainda cheirando a sabão, o rosto cansado. Meu coração acelerou. É que ouvi barulho no telhado, mãe. Fiquei com medo. Ela suspirou, acariciou meus cabelos curtos e disse: Você sempre foi medrosa. Mas aqui ninguém vai te fazer mal. Quase chorei ali mesmo, porque ela não sabia que o mal já morava entre aquelas paredes. As ameaças deles eram sutis, mas cruéis. Se você abrir a boca, a mãe vai achar que você é uma menina perdida, dizia Pedro. Quem você acha que o pai vai acreditar? Nos 3 filhos homens ou em você? Completava Lucas. Mateus, o mais novo, raramente falava. Mas seu silêncio pesava tanto quanto as palavras dos outros.
Às vezes, eu pegava o olhar dele fixo em mim, carregado de algo que eu não sabia nomear: medo, arrependimento ou cumplicidade. Comecei a ter dores estranhas. No estômago, nas costas, na cabeça. Às vezes, ficava tonta só de levantar da cadeira. Quando minha mãe notou, tentou me levar ao posto de saúde. Mas eu implorei para não ir. Não precisa, mãe. É só fraqueza. No fundo, eu temia que um médico percebesse algo e perguntasse. E eu não sabia se teria coragem de negar. Numa manhã de domingo, acordei antes de todos e fui para o quintal. Sentei no chão de terra batida, encostada no pé de mandioca que minha mãe cultivava. A brisa era leve, mas meu corpo tremia. Fechei os olhos e pedi a Deus que meu pai voltasse logo. Ele sempre foi meu porto seguro. Lembrei de quando, pequena, eu dormia no colo dele enquanto ele cantava baixinho uma moda de viola. Com o pai aqui, nada de ruim acontece. Mas agora eu já não tinha essa certeza. Quando finalmente ele voltou de uma viagem longa, corri para abraçá-lo. Tá tudo bem, princesa? Ele perguntou, passando a mão no meu rosto. Quis dizer a verdade. As palavras quase saltaram da minha boca. Mas então olhei por cima do ombro dele e vi Lucas parado na porta do quarto, me encarando. Um olhar firme, carregado de aviso. O nó na minha garganta fechou. Tá sim, pai. Tava com saudade. Ele sorriu, feliz por ouvir isso, e me ergueu no colo, como fazia antes. Mas eu já não sentia o mesmo conforto. No fundo, tinha medo de que, quando ele partisse de novo, o inferno voltasse. E voltou. Sempre voltava. Foi nesse tempo que aprendi a arte de fingir. Fingir que estava bem. Fingir que ria de uma piada na escola. Fingir que dormia tranquila quando minha mãe passava para olhar. Por dentro, era como se tivesse desaparecido. Eu não era mais Beatriz. Era apenas um corpo tentando sobreviver. Uma noite, ouvi minha mãe comentando com a vizinha, sem saber que eu escutava. Não sei o que tá acontecendo com a Bia. Tá diferente, fechada. Antes, era tão alegre. A vizinha respondeu. Adolescência, Ana. É fase. Menina vai virando moça, fica assim mesmo. Elas não faziam ideia de que a minha fase era um buraco sem fundo. E quanto mais eu me calava, mais pesada ficava a sombra dentro de mim. O tempo passou devagar, como se cada dia fosse um castigo. Eu já não sabia ao certo quando tinha sido a última vez que consegui dormir uma noite inteira. Os pesadelos me acordavam sempre na mesma hora, pouco depois da meia-noite, com o coração disparado e a sensação de mãos invisíveis me prendendo. Eu me encolhia na cama, abraçando o travesseiro, esperando que o barulho da porta não viesse. Meu corpo começou a dar sinais de que não aguentava mais. A menstruação, que antes vinha certinha, passou a falhar. Eu sentia dores fortes no baixo ventre, como se algo me apertasse por dentro. Às vezes, uma tontura me fazia apoiar na parede para não cair. Na escola, a professora Dona Marlene me chamou mais uma vez. Bia, você tá ficando magrinha demais. Tá se alimentando direito? Eu forcei um sorriso e disse que sim. Mas não estava. A comida tinha virado um peso impossível de engolir. Um dia, voltando para casa, senti uma dor tão aguda que precisei me sentar no meio do caminho. O mundo girava. Os meninos que passavam na rua olharam curiosos. Senti o rosto queimar de vergonha. Levantei com esforço e segui em passos curtos, rezando para que ninguém fizesse perguntas. Quando cheguei, minha mãe notou meu estado. Tá passando mal, filha? É só calor, mãe. Ela suspirou, enxugou as mãos no avental e voltou para o tanque cheio de roupas. Às vezes, me pegava imaginando, e se eu contasse tudo agora? E se ela acreditasse?
Mas então lembrava da voz de Pedro. Quem você acha que vão acreditar? Em nós três ou em você, que anda se comportando toda estranha? Era cruel, mas fazia sentido. Até eu mesma já começava a duvidar de mim. Talvez fosse minha culpa. Talvez eu tivesse feito algo para merecer. Essas perguntas me atormentavam mais do que qualquer ameaça. Numa sexta-feira, quando o sol já se escondia atrás dos morros, meu pai chegou de viagem. Eu corri para abraçá-lo, mas minhas pernas fraquejaram no caminho. Ele me segurou antes que eu caísse. Que isso, princesa? Tá pálida. O que aconteceu? É só cansaço, pai, respondi rápido, tentando disfarçar. Ele me olhou sério, passando a mão no meu rosto. Você não tá bem. Vou marcar uma consulta com o médico da cidade. O coração disparou. Eu não podia deixar que alguém me examinasse. Podiam descobrir. Não precisa, pai. Já vou melhorar. Ele não pareceu convencido, mas não insistiu naquela hora. Naquela noite, enquanto eu fingia dormir, ouvi meus irmãos cochichando no corredor. Ele tá desconfiado, disse Lucas em voz baixa. E se ela abrir a boca? Respondeu Pedro. O pai não vai acreditar. Mas é melhor a gente ter cuidado, completou Mateus, quase sussurrando. Meu sangue gelou. Eu me encolhi ainda mais debaixo do cobertor, o coração martelando. No dia seguinte, meu pai resolveu ficar em casa em vez de pegar outra viagem. Passou a manhã sentado na varanda, olhando para o quintal. Parecia pensativo. De vez em quando, me observava em silêncio. Bia, vem cá. Sentei ao lado dele. Você anda diferente, filha. Não sorri mais. Tá sempre quieta. Tem alguma coisa que eu preciso saber? Meu peito se apertou. Quis dizer. As palavras estavam na ponta da língua. Mas, atrás da cortina da sala, vi Lucas me olhando. Não precisava falar nada. O olhar dele dizia tudo. É só saudade do Senhor, pai. Ele me abraçou forte. Eu segurei as lágrimas, fingindo que estava tudo bem. No domingo, enquanto minha mãe ia à missa, fiquei sozinha em casa com eles. A tensão era insuportável. Eu me tranquei no quarto, mas logo ouvi o barulho da maçaneta sendo forçada. Abre, Bia. Não adianta se esconder, disse Pedro, batendo na porta. Meu corpo inteiro tremia. De repente, a voz do meu pai ecoou pelo corredor. O que tá acontecendo aí? Silêncio imediato. Tá tudo bem, pai, gritei, com a voz trêmula. Ouvi passos se afastando. Ele abriu minha porta devagar. Por que você trancou, filha? É, medo de barulho no telhado. Ele me olhou sério, como se não acreditasse. Mas apenas disse. Se sentir medo, me chama. Não fica sozinha assim. Assenti, tentando sorrir. Naquela noite, tive uma febre alta. Minha mãe colocou panos frios na minha testa, preocupada. Você tá queimando. Amanhã vamos ao médico. Quis protestar, mas estava fraca demais. Fechei os olhos e pensei, talvez seja melhor. Talvez alguém perceba o que eu não consigo dizer. No fundo, eu já sabia, meu corpo estava pedindo socorro. E não ia demorar para que meu pai descobrisse que havia algo muito errado naquela casa. Na manhã seguinte à febre, acordei com o quarto cheio de luz. O sol entrava pela janela, mas eu sentia um frio estranho por dentro, como se estivesse nua mesmo debaixo das cobertas. Minha mãe me trouxe um prato com mingau de fubá. Tentei comer, mas o gosto parecia de cinzas. Precisa se alimentar, filha, insistiu. Você tá ficando fraca demais. Engoli 2 colheradas e empurrei o prato de lado. Não desce, mãe.
Ela suspirou e saiu em silêncio. Meu pai, que tinha decidido adiar outra viagem, passou o dia em casa. Percebi que seus olhos me acompanhavam o tempo todo, como se buscassem uma resposta que eu não dava. No fim da tarde, ele se aproximou devagar. Bia, vamos dar uma volta na rua? Faz tempo que você não sai de casa. Assenti, mesmo sem forças. Andamos pela rua de terra batida. As vizinhas nos cumprimentavam, e eu fingia um sorriso. Ela tá tão magrinha, cochichou Dona Carmen para outra senhora, achando que não ouviríamos. Meu pai fingiu não notar, mas apertou levemente minha mão. À noite, enquanto minha mãe costurava, ele puxou uma cadeira e sentou-se diante de mim. Filha, olha para mim. Levantei os olhos devagar. Tem algo que você quer me contar? Engoli em seco. Quis gritar, contar tudo. Mas o medo me prendeu. Por trás dele, no corredor, vi o reflexo de Pedro observando discretamente. Não, pai. É só, tô cansada. Ele não acreditou. Vi no brilho dos olhos dele. Mas não insistiu. Apenas disse: seja o que for, você nunca tá sozinha. Naquela madrugada, acordei com barulho na porta. A maçaneta girou devagar. Segurei o cobertor com força, o coração quase explodindo. De repente, a voz do meu pai soou firme no corredor. Quem tá aí? Silêncio. Ouvi passos rápidos se afastando. Ele abriu a porta e me encontrou sentada, os olhos arregalados. De novo trancada? Assenti, sem conseguir falar. Ele entrou, olhou em volta e puxou a cadeira para perto da cama. Dorme. Eu fico aqui hoje. Foi a primeira noite em meses em que consegui fechar os olhos sem sentir tanto medo. Nos dias seguintes, notei que Lucas e Pedro me olhavam diferente, não de ameaça, mas de raiva contida, como se meu pai fosse um obstáculo agora. Mateus, por outro lado, parecia cada vez mais abatido. Uma tarde, o vi sentado no quintal, a cabeça entre as mãos. Por um instante, pensei em me aproximar. Mas o medo me fez recuar. Minha saúde piorava. As dores no ventre ficaram mais fortes. Sangramentos começaram a aparecer fora de hora. Eu escondia os lençóis manchados no fundo do cesto, torcendo para que minha mãe não percebesse. Mas ela notou. Isso não é normal, Bia. Amanhã vamos no médico. Chega de desculpas. Assenti, derrotada. Naquela noite, ouvi meus irmãos discutindo baixo. Se ela falar alguma coisa, acabou pra gente, disse Lucas. Ela não vai. Tá apavorada, respondeu Pedro. E se o médico descobrir? Aí não tem volta, completou Mateus, com a voz quase chorosa. Tapei os ouvidos, mas as palavras ecoavam dentro de mim. No dia seguinte, meu pai me levou ao posto de saúde. O médico, um senhor de voz calma, fez algumas perguntas. Eu respondia baixinho, olhando pro chão. Ela tá muito abatida, disse ele a meus pais. Pode ser anemia. Mas esses sangramentos, precisamos investigar. Marcou exames. Meu pai me olhou, sério. Seja o que for, vamos resolver. Senti um nó na garganta. Será que finalmente alguém ia perceber? Ou será que eu teria que continuar mentindo? De volta para casa, Lucas me puxou pelo braço no corredor. O aperto foi mais forte do que antes, deixando a pele marcada. Cuidado, Bia. Se você abrir a boca, vai ser pior para você. Tentei me soltar, mas ele apenas sorriu frio e foi embora. Naquele instante, percebi que não importava o quanto meu corpo gritasse, minha voz ainda estava presa. À noite, meu pai voltou a sentar-se na beira da minha cama. Ficou em silêncio por um tempo, me observando.
Filha, seus olhos não são mais os mesmos. Parece que carregam um peso maior do que deveriam. Senti as lágrimas rolarem. Ele pegou minha mão. Eu vou descobrir, Bia. Nem que seja a última coisa que eu faça. E foi a primeira vez que senti que a verdade estava batendo à porta. Mas eu ainda não sabia se teria forças para abri-la. Os dias seguintes foram um tormento. Meu pai me levava e buscava na escola, como se tentasse me proteger de algo que ainda não entendia. Mas mesmo assim, dentro de casa, eu me sentia cercada. Cada olhar dos meus irmãos era um aviso. Cada silêncio, uma ameaça. As dores ficaram insuportáveis. Uma noite, acordei com um sangramento tão forte que achei que ia desmaiar. Sentei na beira da cama, sentindo as pernas tremerem. A cada respiração, o corpo parecia se apagar. Tentei levantar, mas caí no chão. Foi minha mãe quem me encontrou. Gritou pelo meu pai, e logo os dois me carregaram, quase desacordada, até o carro velho que tínhamos. Lembro da luz da rua passando rápido pelas janelas, meu pai segurando minha mão e repetindo: "Fica firme, princesa. Já estamos chegando." O hospital de São Bento do Sapucaí era pequeno, mas naquela madrugada virou o centro do meu mundo. Médicos e enfermeiras falavam apressados, mas eu só ouvia fragmentos: pressão baixíssima, muito sangue, precisa estabilizar. Uma enfermeira tocou meu rosto. "Fica calma, querida. Você tá em boas mãos." Mas eu não conseguia me acalmar. Sentia o corpo vazio, como se fosse desaparecer a qualquer instante. Meu pai andava de um lado para o outro no corredor. Quando um dos médicos saiu, ele avançou. "O que minha filha tem?" "Ela sofreu um trauma físico sério. Vamos precisar de exames mais detalhados." E o médico hesitou. "Existem indícios de que não foi algo acidental." Meu pai arregalou os olhos. "O que isso quer dizer?" "Precisamos conversar com ela." Sozinha. Pouco depois, uma mulher entrou no quarto. Devia ter uns 30 anos, cabelos presos num coque simples, olhos serenos. "Oi, Beatriz. Meu nome é Margarida. Eu trabalho aqui no hospital. Quero que saiba que pode falar comigo sobre qualquer coisa. Ninguém precisa ouvir se você não quiser." Olhei para o teto, tentando conter as lágrimas. Não aconteceu nada." Ela segurou minha mão. "Às vezes, a gente acha que se falar, vai destruir a família. Mas o silêncio pode nos destruir primeiro." Aquelas palavras me atravessaram como uma lâmina. Mas antes que eu pudesse responder, a imagem do olhar de Lucas veio à minha mente, frio, ameaçador. Engoli em seco. Eu caí no quintal, bati forte. "Foi isso." Ela suspirou. "Tem certeza, Bia?" Assenti, sem coragem de encará-la. Quando saí do hospital 2 dias depois, estava fraca, mas viva. Meu pai parecia outro homem. Quase não falava. Me observava o tempo todo, como se buscasse sinais que confirmassem o que temia. Numa tarde, me levou para caminhar pela pracinha da cidade. O cheiro de pipoca enchia o ar. Crianças corriam em volta. "Filha, eu ouvi o que a médica disse. Ela não acredita nessa história de queda." Meu coração disparou. "Foi uma queda, pai. Juro." Ele parou, segurou meu rosto com as 2 mãos. "Olha nos meus olhos e me diz isso de novo." As lágrimas desceram antes que eu pudesse falar. "Pai." A voz falhou. Ele me abraçou forte. "Seja quem for, eu vou descobrir." À noite, ouvi uma discussão abafada no quarto dos meus pais. "Você tá vendo coisa, João?" "A menina tá frágil, só isso", disse minha mãe, a voz trêmula. "Não, Ana.
Não é só isso. Eu conheço minha filha. Ela não sorri mais, não olha mais nos meus olhos. E esses meninos, tão estranhos demais. São seus filhos também, ela respondeu, quase chorando. Se fizeram algo com a Bia, deixaram de ser. Eu, do meu quarto, abracei o travesseiro e chorei em silêncio. Queria que meu pai soubesse de tudo. Queria que me libertasse. Mas o medo ainda era maior que a coragem. Nos dias que seguiram, Lucas e Pedro me encaravam com raiva. Sabiam que eu estivera perto de falar. Uma tarde, Lucas encostou no meu ouvido e sussurrou: Se você abrir a boca, o pai acaba com a gente. Vai ser culpa sua se ele perder os filhos. E foi assim que a culpa se enraizou de vez em mim. Eu não só estava ferida, agora acreditava que poderia destruir toda a minha família. Mas, dentro de mim, algo começava a mudar. O olhar do meu pai, firme, determinado, era como uma fagulha. Eu ainda não conseguia falar. Mas já não tinha certeza se conseguiria calar por muito tempo. Depois que saí do hospital, meu pai parecia ter mudado de vez. Ele já não era apenas o homem carinhoso que sempre me chamava de princesinha. Agora, seus olhos estavam sempre atentos, como se buscassem pistas em cada gesto, em cada palavra. Minha mãe, por outro lado, tentava fingir normalidade. Arrumava a casa, fazia café fresco, contava pequenas histórias das vizinhas. Mas dava para ver no jeito como ela desviava o olhar que tinha medo do que poderia ouvir se perguntasse demais. Uma noite, estávamos na mesa do jantar. O silêncio era tão pesado que até o barulho dos talheres parecia alto demais. Foi então que meu pai falou, olhando diretamente para Lucas. Vocês estavam em casa no dia que a Bia passou mal, não estavam? Lucas parou com a colher no ar. Sim, pai. Claro. Por quê? E não viram nada estranho? Não, senhor. Ela só disse que não estava se sentindo bem. Meu pai não respondeu. Continuou comendo devagar, mas seus olhos não desgrudaram dos meus irmãos. Depois daquela noite, percebi que o clima mudou. Lucas e Pedro começaram a sair mais de casa, voltando só tarde da noite. Mateus parecia cada vez mais abatido. Uma manhã, encontrei-o no quintal, sentado num banco de madeira. Quando me viu, abaixou a cabeça. Bia, murmurou. Me aproximei, hesitante. Desculpa. Foi só isso que ele disse, antes de se levantar e entrar rápido, como se tivesse medo de continuar a conversa. Meu pai, desconfiado, passou a fazer perguntas diretas. Pedro, onde você estava quando sua mãe foi à feira? Em casa, estudando. Estranho. A vizinha disse que te viu na rua com os colegas. Pedro gaguejou, tentando explicar. Meu pai apenas assentiu, mas anotei no olhar dele, ele não acreditava. Certa noite, acordei com barulhos na sala. Espiei pela fresta da porta e vi meu pai vasculhando a gaveta onde Lucas guardava algumas coisas. Ele encontrou uma caixa pequena. Ao abrir, vi que dentro havia um pedaço de papel amassado, com letras rabiscadas. Ela nunca vai ter coragem. Meu pai ficou imóvel por alguns segundos. Depois, fechou a caixa devagar e saiu, com o rosto pálido. No dia seguinte, ele me chamou na varanda. Filha, eu preciso que você seja sincera comigo. Tem algo errado nessa casa. Eu sinto. Meu coração disparou. Olhei para o chão, tentando controlar as lágrimas. Pai, eu. Antes que eu pudesse continuar, ouvi passos atrás de nós. Lucas encostou no batente da porta, com aquele olhar frio que me congelava por dentro. Tá tudo bem, pai? Perguntou, fingindo naturalidade. Meu pai olhou de volta, firme, mas não respondeu. Apenas passou o braço pelos meus ombros e me levou para dentro. A partir daí,
Os irmãos começaram a se revezar em me vigiar quando minha mãe não estava. Eles não ousavam me tocar com meu pai por perto, mas faziam questão de me lembrar, com olhares e sussurros, que o silêncio ainda era exigido. Se abrir a boca, você acaba com todo mundo, dizia Lucas, quase sem mover os lábios. Meu corpo não ajudava. As dores voltaram, e com elas a febre. Numa noite, deitada sem conseguir dormir, ouvi meu pai discutindo com minha mãe. Você não percebe, Ana? Esses meninos tão diferentes. O Lucas evita olhar nos meus olhos. O Pedro não para de se contradizer. E o Mateus, tá acabado. Você tá ficando obcecado, João, ela respondeu, a voz trêmula. Vai acabar destruindo a família com essas ideias. Quem tá destruindo a família não sou eu. É quem tá ferindo a nossa filha. No dia seguinte, ele tomou uma decisão. Me acordou cedo. Vamos até o hospital de novo, Bia. Preciso de respostas. O desespero me tomou por inteiro. Não podia permitir que descobrissem ali. Pai, por favor, não precisa. Eu tô melhor. Ele me encarou, sério, e apertou minha mão. Você não tá melhor. E eu não vou descansar enquanto não souber o que estão fazendo com você. Naquele instante, entendi que o muro de silêncio que me prendia estava prestes a ruir. Mas eu ainda não sabia, quando a verdade viesse à tona, não salvaria só a mim. Ia despedaçar nossa família para sempre. Amanhã estava cinzenta, com nuvens pesadas cobrindo os morros de São Bento do Sapucaí. O ar parecia mais denso do que nunca. Eu caminhava ao lado do meu pai em direção ao hospital, mas cada passo era uma luta. Sentia o coração batendo tão forte que parecia querer escapar do peito. Vai dar tudo certo, princesa, disse ele, tentando sorrir. Mas no fundo, eu via nos olhos dele, ele já sabia. Na sala de espera, enquanto aguardávamos o médico, Lucas apareceu. Não sei como ele soube que estávamos ali. Encostou-se à parede, braços cruzados, olhando fixo para mim. Meu corpo inteiro gelou. Você não vai falar nada, né, Bia? Murmurou baixinho, quando meu pai saiu por um momento para falar com a recepcionista. Pensa bem. Se abrir a boca, o pai nunca mais olha para você do mesmo jeito. Engoli em seco. Senti as mãos tremendo. De repente, meu pai voltou. Filha, vem comigo. O médico nos chamou para entrar. Fui examinada em silêncio. Ele anotou algo numa prancheta e, ao final, olhou sério para meu pai. Os sinais não batem com a história de uma queda. Meu pai me encarou. Bia, agora é a hora. Eu preciso saber. A garganta fechou. Eu queria falar, mas as palavras não saíam. Lembrei do olhar de Lucas no corredor, da ameaça velada. Foi então que o médico se levantou e disse: Vou dar um tempo a vocês. Saiu, fechando a porta. Meu pai segurou minhas mãos com força. Filha, olha para mim. Eu prometo, nada vai acontecer com você se disser a verdade. Mas eu preciso saber. As lágrimas escorreram sozinhas. Pai. A voz saiu fraca. Foi o Lucas, e o Pedro, e o Mateus. Ele ficou imóvel. Os olhos dele se encheram d'água, mas não piscou. Desde quando? Perguntou, quase num sussurro. Desde que o senhor viajou em março. Ele fechou os olhos por um momento, como se recebesse um golpe. Depois, se levantou de repente, passando a mão pelos cabelos, respirando fundo. Meu Deus! A porta se abriu de repente. Lucas estava ali, pálido, mas tentando manter a postura. Pai, não acredita nela. Ela tá confusa. Meu pai se virou devagar. A expressão que vi no rosto dele me assustou mais do que qualquer coisa que já tinha visto.
Era uma mistura de dor, fúria e decepção. Chega, Lucas. Ela inventou tudo, gritou ele, a voz desesperada. Cala a boca. Meu pai rugiu, com uma força que ecoou pela sala. Lucas recuou um passo, finalmente calado. Meu pai voltou para mim, se ajoelhou ao meu lado e me abraçou com delicadeza. Você nunca mais vai passar por isso. Eu prometo. Chorei no ombro dele como nunca antes. Do lado de fora, ouvi passos apressados. Era Pedro. Ele entrou, olhando ao redor, o rosto tenso. Que tá acontecendo aqui? Tá acontecendo que a verdade finalmente saiu, respondeu meu pai, sem se levantar. O silêncio que se seguiu foi pesado. Pedro olhou para Lucas, depois para mim. Mateus apareceu em seguida, hesitante, os olhos vermelhos. Ele parecia menor, como se tivesse encolhido nos últimos meses. Pai, disse baixinho. É verdade. Lucas se virou para ele, furioso. Cala essa boca, Mateus. Mas era tarde. Meu pai se levantou, firme como nunca. Vocês, meus próprios filhos. A voz dele quebrou. Eu nunca tinha visto meu pai chorar daquele jeito. No corredor, o médico voltou, acompanhado de uma assistente social. Seu João, precisamos tomar providências. Meu pai respirou fundo. Olhou para mim e depois para eles. Façam o que for preciso. Mas primeiro, eu quero que minha filha saiba que nunca mais estará sozinha. Naquele momento, percebi, o silêncio que me sufocou por meses finalmente havia se quebrado. Embora a dor fosse imensa, senti pela primeira vez uma fagulha de esperança. Quando deixamos o consultório naquela manhã, parecia que a cidade inteira tinha parado para nos observar. Meu pai caminhava ao meu lado, firme, sem soltar minha mão. Lucas e Pedro vinham atrás, calados, enquanto Mateus parecia perdido, os olhos vermelhos como se tivesse chorado a noite inteira. Em casa, minha mãe nos esperava. Ao ver meu pai entrar com o rosto transtornado, levantou-se assustada. O que aconteceu, João? Vocês estão pálidos. Ele não respondeu de imediato. Apenas olhou para mim, pedindo coragem com o olhar. Eu respirei fundo. Mãe? Minha voz falhou. Foram eles. Ela franziu a testa, sem entender. Eles, quem, filha? Meus irmãos. O prato que ela segurava escorregou das mãos e se espatifou no chão. O som do vidro quebrando ecoou pela cozinha, mas ninguém se moveu para limpar. Não, Bia, isso não pode ser verdade. As lágrimas desceram pelo rosto dela, e eu quis correr, abraçá-la, dizer que não era verdade. Mas era. E não havia mais como esconder. É verdade, Ana, disse meu pai, com a voz firme, mas embargada. A nossa filha falou. E eu acredito nela. Minha mãe levou as mãos à boca, como se quisesse empurrar de volta um grito. Meus filhos, meus meninos. Não são mais meninos, Ana. Se tornaram monstros dentro dessa casa. O resto da tarde foi um turbilhão. Meu pai chamou a polícia. Quando as viaturas chegaram, os vizinhos se aglomeraram nos portões. Lucas tentou resistir. Pai, não faz isso. A gente é sua família. Meu pai apenas respondeu, sem olhar para ele. Vocês deixaram de ser no dia em que machucaram a Bia. Pedro ficou em silêncio, pálido, aceitando as algemas sem dizer nada. Mateus chorava, repetindo baixinho. Desculpa, Bia, eu não queria. Eu não conseguia responder. Havia um vazio dentro de mim, maior que qualquer palavra. Minha mãe desabou no chão, soluçando. Não tentou impedir os policiais, mas também não conseguia olhar para mim. Depois que eles foram levados, a casa ficou em silêncio absoluto.
O mesmo silêncio que antes me sufocava, mas agora tinha um peso diferente, era o silêncio do que tinha sido destruído. Nos dias seguintes, São Bento do Sapucaí se encheu de rumores. As pessoas cochichavam quando eu passava, algumas com pena, outras com curiosidade mórbida. Na escola, senti os olhares queimando minhas costas. É aquela menina, a dos irmãos presos. Eu queria desaparecer. Meu pai não me deixou sozinha um instante. A cada pesadelo, ele vinha correndo para o meu quarto, segurava minha mão e dizia: "Acabou, princesa. Ninguém mais vai te ferir." Mas eu sabia que o "acabou" era só por fora. Por dentro, a dor ainda latejava. Minha mãe, por muito tempo, não conseguiu falar comigo. Passava os dias sentada na varanda, o olhar perdido. Uma tarde, finalmente quebrou o silêncio. Como eu não vi? Como uma mãe não vê? Não soube o que responder. Apenas encostei minha cabeça em seu ombro. Não era sua culpa, mãe. Mas no fundo, eu mesma não tinha certeza se acreditava nisso. Com o tempo, começamos a reconstruir uma vida longe dali. Meu pai pediu transferência no trabalho, e nos mudamos para outra cidade, onde ninguém conhecia nossa história. Na nova casa, ele colocou uma fechadura reforçada no meu quarto e me entregou a chave. "Aqui, só você decide quem entra." Guardei a chave como quem guarda um pedaço da própria liberdade. Os anos passaram. Levei comigo as cicatrizes invisíveis que ninguém via, mas que queimavam cada vez que fechava os olhos. Aprendi a sorrir para disfarçar, a estudar para ocupar a mente, a inventar desculpas para não falar do passado. Demorou muito até que eu conseguisse confiar em alguém de novo. Hoje, já idosa, olho para trás e vejo aquela menina assustada de 12 anos. Ela ainda vive em mim. Mas aprendi a abraçá-la, a dizer que ela não teve culpa, que sobreviveu. Carrego comigo a certeza de que meu pai foi a âncora que não me deixou afundar. Sem ele, talvez eu nunca tivesse encontrado coragem de quebrar o silêncio. Meus irmãos se perderam no caminho. Alguns anos depois, soube que Lucas e Pedro continuaram presos, sem nunca assumir culpa. Mateus, mais novo, saiu antes, tentou me escrever, mas nunca tive coragem de responder. Não sei se algum dia vou perdoar. Talvez não. Mas aprendi que perdão não é esquecer, é apenas seguir em frente sem deixar que a dor me defina. E se hoje compartilho essa história, é porque sei que existem outras meninas, e até mulheres crescidas, presas no mesmo silêncio em que eu estive. Quero que você, que me ouve agora, saiba. O silêncio pode parecer proteção, mas ele corrói por dentro. E que, mesmo quando parece impossível, sempre existe um caminho para se levantar. Eu sobrevivi. Mas o preço foi alto. E ainda assim, olhando para meus netos hoje, vejo que a vida, apesar de tudo, encontrou um jeito de florescer.